Acertou no alvo. Seja muito bem-vindo ao meu canal Matemática Fundamental. Eu sou o professor Wagner Oliveira. Vamos aqui nesta videoaula explorar alguns objetos de conhecimento através de resolução de questões. Dentre eles, destacamos operações básicas, sólidos geométricos, porcentagem, polígonos, grandezas e medidas, entre outros, ok? Então vamos lá então com muita atenção e vamos de fato exercitar ainda mais aquilo que nós já sabemos. Vamos lá então. Então temos aqui a primeira questão, uma questão bem interessante, né? Vamos lá então raciocinar aqui, ler, raciocinar como resolver essa questão. A figura mostra trechos de estradas de rodagem. Os números indicam quantos quilômetros há em cada trecho. Então, observe a imagem. Temos aqui, então, a cidade A B, a C e a D. Né? E os trechos, né? Do A até o B, 161 quilômetros. Do B até o C, 93. Do C até o D, 187. E do D até o A, 83. Vamos aqui, então, para o comando aqui da questão. Quantos quilômetros percorrerá um ônibus para ir de A até D? Então ele quer sair do A, olha aí, até D. Só que passando por B e C, ó, fazendo todo esse trajeto aqui, esse percurso. Poderia ser daqui para cá, né? Mas ele não quer fazer isso. Ele quer ir do A para o B, depois do B até o C e depois do C chegando no D. Com isso, o que a gente vai fazer então? Já que ele quer saber quantos quilômetros, ou seja, ele quer o total. Então a gente vai somar, né, a distância de A até B, que são 161 quilômetros, de B até C, que são 93, e de C até D, que são 187. Muita atenção na hora de armar sua continha para colocar as ordens no seu lugar devido. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Se você fizer de forma aleatória, de qualquer modo, você não vai conseguir fazer de modo assertivo, ok? Só destacando que aqui é uma adição e nós temos aqui então três parcelas, né? Temos três parcelas e o resultado dessa soma, dessa adição, chama-se soma ou total. Vamos lá então. 1 mais 3 são 4, 4 mais 7 são 11. Leva 1, né? 1 mais 6, 7, 7 mais 9 são 16, 16 mais 8 são 24. Coloco o 4, leva 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, a soma ou total é igual a 441. Olhando para as alternativas, a alternativa correta é a alternativa D, certo? Então, sempre lê com atenção, sem pressa, tá certo? O nosso objetivo é sempre acertar. Posso até errar, mas o nosso foco está no acerto. Então, tem que ler com atenção, tem que prestar bem atenção mesmo e procurar resolver de modo consciente. Vamos para a segunda questão. Na questão 2, observe o quadro de um jogo e responda. Está aqui o quadro do jogo, pontos na primeira etapa, pontos na segunda etapa e o total. Quem são os jogadores? Silvia, Carlos e Maria. Mas veja bem, o comando da questão se refere a Carlos. Quantos pontos Carlos fez na primeira etapa? Então está aqui Carlos e está aqui a primeira etapa. Só interessa isso. Então tá aqui, primeira etapa a gente não sabe, tá aqui uma interrogaçãozinha, né? Segunda etapa 193 e o total de pontos de Carlos 428. Então é basicamente isso, né? Eu tenho um valor que somado com esse outro valor que vai dar 428. Então, para mim saber o primeiro valor, o que eu tenho que fazer? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho
esse valor desconhecido, que eu vou chamar de quadradinho, que somado com 193, esse aí eu conheço, esse valor que está aí na tabela, né, é o da segunda etapa, e somando a primeira etapa com a segunda etapa, vai dar 428. Tá aí. Professor, agora o que eu faço para descobrir esse valor desconhecido aqui? Ora, observe bem. Se eu tenho um valor que somado com outro valor dá 428, então para mim saber o desconhecido, ou seja, uma das partes, basta pegar o total e subtrair pelo que eu já conheço, ó, uma das partes, para obter a outra parte. Então, 428 menos 193, quando você fizer esta conta, você vai ter então os pontos da primeira etapa. Vamos lá. 8 tira 3, fica 5. Eu não posso tirar 9 de 2, então vamos aqui reagrupar, tira 1 daqui, vem para cá, fica 12. 12 tira 9, fica 3, e 3 tira 1, fica 2. Olha aí, ó. Na subtração, que é o nome dessa operação aqui que a gente fez, nós temos aqui o minuendo. É sempre bom a gente lembrar do nome dos termos, né? Nós temos o minuendo e aqui nós temos o subtraindo. O subtraindo é aquele que nós tiramos do minuendo, né? E o resultado chama-se diferença. Diferença. Ou resto, né? Às vezes acontece de vir com essa expressão, resto. Mas o mais comum é usar a palavra diferença para o resultado da subtração. E aqui nós temos como alternativa correta o item A, ó, 235, ok? Vamos para a terceira questão. Um freezer estava com a temperatura interna medindo 11 graus Celsius negativo. Por que é negativo? Por causa do sinalzinho aqui, ó. Após uma queda de energia elétrica por um período de tempo, verificou-se que a medida dessa temperatura aumentou 6 graus. Então, era menos 11, né, 11 negativo, e aumentou para 6. E aumentou 6, né? Qual é a medida da temperatura do freezer após o período de tempo sem energia elétrica? Professor, nunca estudei isso, não tem problema, você vai entender agora. Ó, vou fazer aqui uma reta, quase que uma reta, né? Tá meio reta aqui. Chamada reta numérica. E aqui eu vou colocar o zero como minha referência. Valores à direita são números positivos, ou seja, você vai ver somente o algarismozinho aqui, ó, o número como ele é. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, né? Isso aqui é infinito, não tem fim. E à nossa esquerda, ó, cada número desse aqui, que a gente chama de números positivos, cada um deles vai ter um correspondente negativo, ou seja, o 1 vai ter o menos 1. O 2 vai ter o menos 2. O 3 vai ter o menos 3, observe. O 4 vai ter o menos 4. Isso aqui a gente vai chamar de simétricos, né? Aqui agora é o 5, né? Por exemplo, o número 1, né, aqui positivo, tem como simétrico o menos 1, simétrico de 2, menos 2, simétrico de 3. Simétrico quer dizer oposto, né? Então aqui é o 5, certo? 5, tá bem feio, mas é o 5. Aqui é o 6 negativo. Aqui é o 7 negativo. Aqui é o 8, menos 8. Menos 9. Menos 10. E o menos 11, que é o que nós temos ali no enunciado da questão. Então, inicialmente estava aqui, ó. Essa aqui é a temperatura do freezer. Só que faltou energia e essa temperatura aumentou. O professor aumentou como? Gente, ó, aumentar de modo geral é para a direita. Observe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aumentando. Então, nesse sentido aqui.
diminuir para a esquerda. Mas como está aumentando, certo? Está aumentando, isso aqui aumentando. Ó. Então, vamos lá então. Aumentou 6, ó, então vamos lá. Aumentou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde foi que parou? Ó? Parou bem aqui no menos 5. No 5 negativo. Então a resposta é essa, ó. Letra B, menos 5 graus Celsius. Ok? Caso não tenha entendido, você pode colocar aí algum questionamento nos comentários. A gente vai reforçar novamente com mais questões, explorando melhor esse objeto de conhecimento. Vamos para a quarta questão. Um garoto sujou com tinta um papel no qual estava escrita numa divisão 29 dividido por um certo valor que eu não sei qual é, que foi borrado, né, com a tinta. O resultado é 7 e resta 1. Então a pergunta é a seguinte: qual número foi coberto pela tinta? Ora, isso aqui na verdade faz referência a, vamos dizer assim, a prova real da divisão, né? Esse 29 aqui é chamado de dividendo. Esse aqui é o dividendo. É o valor que vai ser dividido, dividendo. Tem que lembrar os termos. O carinha aqui desconhecido é chamado de divisor. O divisor é o número de partes em que será dividido o dividendo. O quociente, né, esse carinha aqui é o tamanho, né, vai ser a medida das partes. E aqui é o que restou do dividendo. Isso é chamado de resto. Isso aqui é chamado de resto. O 1 é o resto. Professor, então como é que eu faço para descobrir esse dividendo? Esse divisor, aliás, dividendo está aqui, né? Bom, existe uma relação chamada relação fundamental. Diz assim, ó, o dividendo ele é obtido através da multiplicação do quociente pelo divisor e somado, né, com o resto, quando tem resto, né? O dividendo é 29, eu vou aqui só trocando aqui, ó. O dividendo é 29, o quociente é 7, o dividendo eu não sei quem é, e o resto é 1. Ora, só falta saber quem é esse carinha aqui. Então veja como é que se deve proceder. Vamos raciocinar. Quem é, né, que eu vou multiplicar pelo 7 e somar com 1, que vai dar 29, ó. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8, não é. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15, não é. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22, então esse D também não é 3. Vou chamar esse D igual a 4, ó. 7 vezes 4, 28, mais 1, 29, pronto. Eu descobri que esse D vale 4. Certo? Ó, esse D vale 4. Portanto, letra D. Professor, eu achei difícil. Mas não é difícil. Raciocínio. Você só precisa compreender inicialmente que essa relação aqui, ela de fato ela é verdadeira, ela funciona. Para obter o dividendo, basta multiplicar o quociente pelo divisor e somar com o resto. Para obter o dividendo. Certo? Então aqui no caso eu só fiz a substituição. No lugar do D, que é dividendo, eu botei o 29, porque é o dividendo. O quociente é 7, o divisor é o que a gente quer saber, não sabemos, e o resto é igual a 1. E você vai conversar com a questão assim, ó, quem é, né, essa letra D desconhecida aqui, divisor, que multiplicado por 7 e somado com 1, que vai dar 29. Então você vai fazendo aí as tentativas, ó. Aqui nós encontramos que 7 vezes o 4, né, quando o D for 4, e somado com 1, né, 7 vezes 4, 28, mais 1 dá 29. Certo? Então a resposta é a letra D, 4. Ok? Vamos aqui para a quinta questão. 4 amigos dividiram entre si 3 pizzas em partes iguais. Tá aqui as 3 pizzas, né, cada uma com 4 pedaços iguais. Quantas fatias de pizza caberão a cada um? Vamos começar aqui. Nós temos quantos pedaços de pizza no total? 12. Aqui. Nós temos quantas pessoas que irão comer essas pizzas? Nós temos 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. Ora, quando eu pegar o total de pedaços e dividir para 4 pessoas, eu vou obter o número de pedaços para cada um. Ou seja, 12 dividido para 4
Dá quanto? Dá 3, né? Uma outra forma de obter essa resposta seria assim: qual é o número que multiplicado por 4 que dá 12? 3, certo? Então, a conta é bem simples, tá? Não tem porque a gente quebrar a cabeça com isso aqui, né? Então, a resposta aqui, o item, a alternativa correta é a alternativa A, certo? Qualquer dúvida, repito, deixe lá os comentários no canal que a gente pode muito bem depois estar colocando mais questões, praticando mais para que você possa entender melhor. Vamos para a sexta questão. Em uma escola, aqui uma questão de porcentagem, né? Há 400 alunos, sendo que 25% praticam natação. 25% desses 400 alunos praticam natação. A pergunta é: quantos alunos dessa escola praticam natação? Ora, 25%. Vamos trabalhar primeiro essa taxa percentual. Isso aqui é chamado de taxa percentual. 25% é uma taxa. Essa taxa percentual, nós podemos convertê-la numa fração. Pela leitura você já consegue entender, ó. 25% quer dizer 25 de cada 100. 25 de cada 100 ou 25 centésimos, né? Mas para entender melhor, de uma quantidade, no caso aqui 400, você vai ter que trabalhar com 25 de cada 100. Então vem a pergunta: em 400, há quantos 100? Ó, você vai somar aqui até dar 400, ó. 200, né? 300 e 400. Olha aí, ó. Então em 400 nós temos 400. De cada 100 nós vamos tirar 25. Então daqui eu tiro 25. Daqui também eu tiro 25. Daqui eu tiro 25. E daqui eu tiro 25. Vamos somar em cima, ó. 100 mais 100 mais 100 mais 100 dá 400. Vamos somar aqui embaixo. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100. Isso aqui vai dar 100. Professor, então, quer dizer então que 25% de 400 é igual a 100? Exatamente, viu? 25% de 400 é igual a 100. Ok? Professor, existe uma outra forma de fazer? Existe. Vamos colocar aqui em cima. De outra forma, você faria o quê? Você tem a quantidade 400 e você quer saber dessa quantidade 25%. Né? Quanto é que eu vou tirar daqui? Tirar ou aumentar. No caso aqui é tirar, né? Quer saber. Então você faz o seguinte, ó, você pega lá a fraçãozinha, né? A taxa transforma em fração. Então fica 25%. E 25 de 400, esse de quer dizer vezes. Então você vai botar aqui vezes 400. Eu vou te dar aqui uma dica, tá certo? Ó. Como aqui é uma multiplicação, eu posso fazer isso. Ó. Esses dois zeros aqui do 400, eu vou aqui eliminar com o 100. Isso aqui é chamado regra do cancelamento. O que foi que restou? Ó? 25 vezes 4. Quanto é? 100. E aqui embaixo sobrou-se 1. 100 dividido por 1. Que dá 100. Certo? Então aqui a resposta é 100. Bateu, né? Aqui, ó. Deu para entender? Espero que sim. Vamos aqui, assim, a alternativa correta. Então, letra C. Vamos aqui, então, para a questão 7. Observe a figura abaixo. Temos aqui, então, M, N, P, Q. São 4 figuras. A pergunta é: quais dessas figuras são quadriláteros? Professor, o que é quadrilátero, professor? Quadrilátero são figuras que têm 4 lados. Então, quais dessas aqui, M, N, P, Q, tem 4 lados? Vamos pegar aqui a primeira, vamos contar. 1,
2, 3, 4, 5. Isso aqui não é um quadrilátero, é um pentágono. Vamos aqui para essa aqui. 1, 2, 3, 4. Opa! Já sei que a figura representada pela letra N é um quadrilátero. Então já temos um aqui. Vou contar aqui essa aqui. 1, 2, 3, 4. Opa, outro quadrilátero. Então NP são quadriláteros. E a figura aqui, ó, 1, 2, 3. 3 lados é um triângulo, né? Então a alternativa correta, NP, vai ser aqui a letra B de bola, ok? Muito bem, espero que você não tenha dúvida sobre isso aqui. Vamos para a questão 8. Veja o sólido geométrico abaixo. Que sólido geométrico é esse, né? Isso aqui é chamado de prisma. Professor, o que é um prisma? Como é que eu diferencio o prisma de pirâmide? Porque são coisas que estão tudo aí, né? São tudo aérea, espacial. É o seguinte, observe que aqui nós temos aqui esta base aqui, esta tampa aqui, né? E aqui embaixo temos essa base aqui. Observe que elas são idênticas, iguais, a mesma figura. Quando você identificar aqui na parte superior e na parte inferior é a mesma figura, então isso é um prisma. E aqui todas as faces laterais também são a mesma figura, ou seja, são retângulos. Então aqui nós temos aqui um prisma de base hexagonal, né? A pergunta é o seguinte: quantas faces são essas figuras aqui laterais e também essa base aqui, né, inferior e também superior, essa tampa aqui. Então quantas faces possui esse sólido geométrico? Vamos contar então, ó. Se a figura tem 6 lados aqui, observe, ó, essa aqui é a nossa referência, vai ser a figura. Se tem 6 lados, logicamente que vai descer aqui, ó, 6 faces laterais. Já tem essa em cima e essa embaixo. Então 6 mais 2, 8. Certo? Então tem 8 faces a figura geométrica, ou seja, esse prisma de base, olha o nome aí, base hexagonal. Tranquilo, gente? Ó, então deu para entender nessa linguagem meio bruta, né? Rústica. Eu não fui muito formal, para que você entenda, né? O que é o prisma aqui, acho que deu para entender, né? Você vai fazer, observar aqui a tampinha e a base inferior. Mesma figura, em cima e embaixo, pronto. Então isso aqui é um prisma, tá bom? Vamos então para a questão 9. Na questão 9 temos o seguinte: o quadro abaixo, né? Esse quadro abaixo na verdade é uma tabela. Mostra o número de habitantes de 4 cidades. Está aqui as cidades: Morrinho, Marco, Bela Cruz e Cruz. Número de habitantes, ó, Morrinho 21.400, Marco 24.703, Bela Cruz 30.870 e Cruz 22.686. Olha a pergunta aqui, né? A partir dessa pergunta você vai ter uma resposta. Qual é a cidade que tem o maior número de habitantes? Então a questão exige que você reconheça qual desses 4 valores aqui é o maior. Professor, está fácil. O maior aqui é o número de habitantes de Bela Cruz. Está fácil essa aqui, professor, com certeza. Bela Cruz tem 30.870, as demais estão aí na casa, né, dos 20 mil. Então, letra A, né, que é a alternativa A, é a resposta correta. Aqui na questão 10, estamos concluindo quase. Na malha quadriculada, que é isso aqui, abaixo, o lado de cada quadradinho mede 1 centímetro, ou seja, esse ladinho aqui, ó, cada ladinho desse aqui mede 1 cm, 1 centímetro. Cada lado, então aqui também mede 1 cm, certo? Cada lado. Qual é a medida do perímetro da figura sombreada? Aqui há um risco muito grande de você querer contar tudo, né? Que aqui também vai ter 1 centímetro e aqui também vai ter 1 centímetro. Professor, mas eu vou ter que contar todos os lados de cada um desses quadradinhos?
Com certeza não. Por que não? Porque a nossa referência aqui chama-se perímetro. O que que é perímetro? Perímetro é igual a contorno. Só me interessa o contorno. Isso aqui, ó. É o que me interessa. Perímetro é contorno. Não me interessa nada dentro. Só o que está aqui por fora, ó. Contornozinho. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Deu quanto? 18. Então tá aqui a resposta. Não esquece, perímetro, lembra de contorno. É só a parte externa, não tem nada a ver com o que está dentro da figura, tá certo? Então 18 centímetros. É só somar a medida dos lados externos, nada de dentro. E aqui a questão 11. Em um dia, Nicolas foi a uma padaria e comprou um bolo de 500 gramas, um pão de 700 gramas e 800 gramas de queijo. Então tá aqui. Nesse dia, quantos quilogramas de produtos Nicolas comprou no total nessa padaria? Professor, como assim? Ele deu a medida aqui em grama, quer saber em quilo? Exatamente. Para isso, você vai fazer referência, você vai ter como referência isso aqui, ó. 1 quilograma tem exatamente 1000 gramas. Certo? 1 quilograma tem 1000 gramas. Professor, se for 2 quilogramas, o que você me diz? Tá certo, é isso mesmo. 2000 gramas. E se for 3 quilos? 3000 gramas. E assim sucessivamente, né? 3000 gramas. Tá bom, então. Então, vamos ver aqui quantas gramas de produtos ele comprou. Aí depois nós vamos transformar isso em quilograma. Vamos lá, então. 500 gramas, vamos ver o total. O total é somar, né? De pão foram 700 e queijo 800 gramas. Vamos somar isso aqui. 0, 0. 5 mais 7 são 12. 12 mais 8 são 20. Olha aí, ó, o que é isso aqui? 2000 gramas. Professor, 2000 gramas. Isso corresponde a quantos quilos? Tá aqui, gente, ó. Eu estava raciocinando com vocês e já temos até a resposta, ó. 2 quilogramas corresponde a 2000 gramas. Ou seja, Nicolas comprou 2000 gramas, que corresponde a 2 quilos, né? Quase que a gente marcava aqui errado. Tá aqui, então, ele quer saber em quilos, né? Tá aqui, ó. 2 quilogramas, que corresponde a 2000 gramas, ok? Vamos então para a questão 12. Observe a conta abaixo. Nós temos aqui 3.456 menos 1.345. Qual é o resultado dessa conta? Aqui nós sabemos que é uma subtração, né? Que vocês chamam de conta de menos, mas o nome dela mesmo assim, científico, né? Vamos dizer assim, é subtração. Então vamos lá então armar a conta. 3.456 menos 1.345, colocando cada ordem embaixo da ordem correspondente, ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena abaixo de centena, e unidade de milhar, logicamente, tem que estar abaixo de unidade de milhar. Não faça diferente não, que dá errado. Aqui já sabemos que é o minuendo, chamar só de M. Aqui é o subtraindo, certo? E o resultado chama-se diferença. Diferença. Vamos fazer então. 6 tira 5, fica 1. 5 tira 4, também fica 1. 4 tira 3, também fica 1. E 3 tira 1, fica 2. Então tá aqui a diferença entre 3.456 e 1.345. Igual a 2.111. Qual é o resultado então? Letra A. Ok? Tá entendendo bem isso aqui, pessoal?
Espero que sim. Obrigado pela participação e até uma próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar lá seus comentários. Um abraço, até mais.